Olá, boa tarde. Bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. Passando primeiro pelo mercado financeiro, bolsas firmam alta ao redor do mundo nesta segunda semana que se encerra em meio à guerra tarifária. Mais cedo, a China deu uma nova resposta aos Estados Unidos e subiu sua tarifa retaliatória contra o país para 125% a partir de amanhã. Lá nos Estados Unidos, os índices em Wall Street sobem mais de 1%, enquanto na Europa as bolsas foram para o lado oposto e fecharam em queda pela terceira semana. Além disso, o que pesa contra os ativos americanos são os dados piores da confiança do consumidor que foram divulgados hoje mais cedo. Essa incerteza, somada à indefinição sobre a guerra tarifária, pesa também contra o dólar, que se desvaloriza ao redor do mundo. Por aqui, a moeda agora é cotada a R$ 5,85. O Ibovespa sobe mais de 1%, com investidores analisando também dados do IPCA de março, que vieram dentro das expectativas do mercado, mas a inflação ainda segue distante da meta. E sobre isso a gente conversou sobre esse dado da inflação com o coordenador de índices do FGV IBRE, André Brás. Ele destacou que os alimentos seguem como o grande vetor de pressão do IPCA. Vamos ouvir. A alimentação continua sendo o grande vetor de inflação. Preocupa porque a taxa em 12 meses foi para 5,48%. E apesar de alguns alimentos não terem avançado tanto de preço quanto em janeiro e fevereiro, eles continuam aumentando ainda mais, né? Então, a conta de supermercado ainda não vai ficar barata. E as fontes de pressão agora diminuíram, né? Pelo menos as proteínas saíram um pouco de cena, mas nós vimos que os alimentos em natura estão ganhando um espaço maior por efeitos climáticos, né? No próprio release do IPCA foi citado o tomate e a onda de calor que antecipou o amadurecimento da fruta, e agora, com menos tomate para comercializar, o preço dele está subindo. Mas na esteira nós ainda temos o café como um grande vilão, que já acumula alta de quase 80% em 12 meses. Então tem vários produtos aí de cesta básica que ainda vão desafiar o orçamento familiar. E a gente volta a falar da guerra comercial, porque a Índia e os Estados Unidos finalizaram os termos de referência para as negociações sobre o primeiro segmento de um acordo comercial bilateral. A informação foi dada hoje por uma autoridade comercial indiana e eles destacaram que há a possibilidade de um formato de acordo vantajoso para ambos os lados. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Índia e o comércio bilateral entre os dois países ultrapassou 118 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. E a agência Reuters apurou que a Índia queria agir rapidamente para fechar esse acordo comercial, principalmente depois da decisão de Trump de suspender as tarifas recíprocas, fixando-as em 10% por 90 dias. E o CNN Mercado volta às 10 para 6 da tarde com mais atualizações. Você fica agora com o CNN 360. Boa tarde.